O som rítmico dos cascos contra o chão de terra preenchia o ar tranquilo da manhã. Susan respirou fundo, deixando a brisa fresca da floresta acalmar seus nervos. Após meses de treinamento intenso, uma cavalgada pacífica pela floresta parecia o refúgio perfeito. Era exatamente disso que você precisava, disse Linda com um sorriso, sua voz calorosa e tranquilizadora. Ela aproximou seu cavalo do de Susan, lançando um olhar cúmplice para a amiga. Você tem estado mais tensa do que as rédeas de um cavalo nas últimas semanas. Susan riu suavemente. Você não está errada, admitiu. Tenho sonhado tanto com o pódio olímpico que quase esqueci como aproveitar o momento. Linda sorriu. É por isso que estou aqui. Alguém precisa te lembrar disso. As duas amigas riram juntas, seu vínculo tão forte quanto 7 anos atrás, quando se conheceram no centro de treinamento. Tinham crescido juntas, enfrentando desafios e compartilhando uma paixão por cavalos, tornando-se mais como irmãs do que amigas. Adiante, a trilha da floresta estreitou-se, o dossel das árvores lançando sombras dappled no chão. Plato, o valioso paso fino de Susan, movia-se com sua habitual graça, sua pelagem castanha brilhando sob a luz do sol. Este lugar é lindo, disse Susan, sua voz mais suave, quase reflexiva. Não acredito que deixei você me convencer a vir. De nada, brincou Linda. Agora pare de pensar demais e apenas aproveite. A trilha virou bruscamente à esquerda, a vegetação densa quase engolindo o caminho à frente. As orelhas de Plato se mexeram. Seus movimentos tornaram-se hesitantes. O que foi, garoto? Susan murmurou, acariciando suavemente seu pescoço. De repente, uma serpente deslizou pelo caminho, seu corpo escuro captando a luz do sol. Plato relinchou aterrorizado, erguendo-se nas patas traseiras. Calma, Plato, gritou Susan, apertando as rédeas, mas o medo do cavalo era grande demais. Com um movimento brusco, Susan perdeu o equilíbrio e caiu, o impacto reverberando em seu corpo. Susan! Linda exclamou, descendo rapidamente do cavalo e correndo até sua amiga. Antes que pudesse ajudar, um som agudo ecoou pela floresta. Isso foi... um tiro? Susan murmurou, seus olhos arregalados de descrença. Outro disparo soou, mais próximo desta vez. Linda congelou, seus olhos procurando pela origem do som. Então ela viu uma figura escondida entre as árvores, segurando um rifle. Estão mirando no Plato. Susan sussurrou, horrorizada, enquanto o cavalo fugia para dentro da floresta. Precisamos sair daqui, Linda disse firmemente, segurando o braço de Susan. Você está ferida e não podemos ajudar Plato se formos pegas. Não posso deixá-lo, Susan respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Outro tiro ecoou e a visão de Susan começou a escurecer, enquanto sua mente era consumida pelo medo e pela dor. A cabeça de Susan pesava enquanto Linda implorava, mas era tarde demais. O corpo de Susan ficou mole, sua cabeça tombando para o lado enquanto ela perdia a consciência. O cheiro forte e estéril de antisséptico invadiu seus sentidos antes mesmo de abrir os olhos. O som rítmico dos monitores ao lado contrastava com as batidas desordenadas de seu coração. Quando recobrou a consciência, ela se sentou rapidamente na cama do hospital, sentindo uma dor aguda no ombro ao se mover de forma brusca. Plato! Gritou, sua voz rouca e fraca. Linda se levantou rapidamente da cadeira desconfortável onde estava sentada. Seu rosto estava pálido e seus olhos marcados pelo cansaço, mas ela se moveu com urgência. Susan, calma, disse Linda, estendendo as mãos para acalmar a amiga. Você está bem, está segura agora. Mas Susan mal ouviu as palavras. Seus olhos estavam frenéticos, vasculhando o quarto como se esperasse que Plato aparecesse de repente naquele espaço branco e estéril. Onde ele está? Onde está Platão? Exigiu, respirando em curtos e ofegantes suspiros. Os monitores começaram a apitar de forma errática, refletindo o caos em seu interior. Linda hesitou, sua boca se abrindo, mas nenhuma palavra saindo. Susan congelou ao perceber o nervosismo no olhar de Linda. Linda, disse Susan, sua voz quebrando. O que aconteceu com ele? Me diga. Linda engoliu em seco, sua voz saindo firme, mas carregada de tristeza.
Susan, ele correu para a floresta depois dos tiros. Ele fugiu. Estamos procurando por ele, mas... Linda parou, incapaz de continuar. O peso das palavras de Linda apertou o peito de Susan como um torno. Sua mente girava, repetindo a cena em um looping. O pânico nos olhos de Plato, o brilho do rifle sob o sol, o som ensurdecedor dos disparos. Não, sussurrou Susan, balançando a cabeça violentamente. Isso é culpa minha. Eu devia ter segurado ele. Devia ter protegido ele. Linda apertou o ombro da amiga, sua voz ficando mais firme. Pare com isso, Susan. Não foi culpa sua. Ele estava assustado, assim como você. Ninguém poderia controlar aquela situação. Mas Susan não ouvia. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ela agarrava os lençóis como se fossem a única âncora para sua realidade. Você não entende, soluçou. Plato não é só um cavalo. Ele é meu parceiro, esteve comigo em tudo. Eu não posso perder ele assim. Linda se ajoelhou ao lado da cama, sua voz suavizando. Eu entendo, e é por isso que estou fazendo de tudo para encontrá-lo. A polícia está procurando e pedi para todos os cavaleiros e trilheiros da região ficarem atentos. Não vamos desistir dele. Mas as palavras pouco confortaram Susan. Na manhã seguinte, Susan permanecia sentada rigidamente na cama, seu corpo doendo tanto quanto seu coração. Linda entrou no quarto com um copo de café na mão e o celular na outra. Ainda nenhuma notícia? Perguntou Susan, a voz vazia de esperança. Linda suspirou e colocou o copo na mesa ao lado. Ainda não, mas a busca continua. A floresta é enorme, ele pode estar em qualquer lugar. Susan apertou os punhos. Eu não posso ficar aqui parada, murmurou. Eu preciso sair. Preciso encontrá-lo. De jeito nenhum, respondeu Linda com firmeza. Você está ferida, Susan. Vai piorar tudo, inclusive para Plato, se arriscar agora. A tensão entre elas cresceu, mas Susan cedeu, seus ombros caindo. Eu não posso perdê-lo, sussurrou. 3 dias depois, 2 policiais entraram no quarto com expressões sérias. Linda se levantou rapidamente, apreensiva. Encontraram ele? Perguntou Susan, com o coração disparado. Um dos oficiais limpou a garganta. Procuramos por toda parte. Na trilha, fazendas próximas, verificamos cada avistamento relatado, mas... Ele hesitou antes de continuar. Não há sinal dele. É como se tivesse desaparecido. As palavras atingiram Susan como um golpe. Ela ficou em silêncio, incapaz de responder. Ainda não desistimos, disse o policial rapidamente. Mas queríamos prepará-la para a possibilidade. Parem, cortou Susan, sua voz firme apesar das lágrimas em seus olhos. Sua voz era gélida enquanto cerrava os punhos tão fortemente que suas unhas cravaram nas palmas das mãos. Eu não quero ouvir isso. Os policiais trocaram olhares e assentiram, recuando em direção à porta. Te avisaremos se tivermos novidades, disse um deles antes de sair. Assim que eles foram embora, Susan desabou. Enterrou o rosto nas mãos enquanto soluços tomavam seu corpo. Linda sentou-se ao lado dela, puxando-a para um abraço. Não acabou, Susan, murmurou. Vamos encontrá-lo. Vamos trazê-lo de volta para casa. Mesmo dizendo isso, havia uma sombra de dúvida em sua voz. Algo que ambas não podiam ignorar. Na manhã seguinte, Susan estava sentada ereta na cama do hospital, pálida, mas determinada. A tipóia que segurava seu ombro machucado parecia ser apenas um incômodo menor, apesar de ser um lembrete doloroso do acidente. Seus olhos vermelhos e inchados, de tanto chorar, encararam Linda, que estava ao lado da cama com uma mistura de preocupação e frustração. Vou sair daqui, disse Susan firmemente, sua voz não permitindo objeção. Você não pode estar falando sério, respondeu Linda, tentando manter a calma. Você acabou de ter o ombro colocado no lugar. Mal consegue mexê-lo. Não importa, Susan respondeu, mordendo os lábios para segurar as lágrimas. Plato ainda está lá fora. Cada minuto que fico aqui é mais um minuto que ele está sozinho, com medo, ou pior. Linda suspirou, arrastando uma cadeira para perto da cama e sentando-se pesadamente. Você não está em condições de sair procurando por ele. Deixe a polícia cuidar disso. Você só vai piorar sua situação
Se continuar assim, eu não posso simplesmente ficar sentada, Linda. A voz de Susan falhou enquanto suas mãos agarravam o lençol da cama com força. Ele é tudo o que eu tenho. Ele é meu parceiro, meu amigo. Eu não posso perdê-lo. Fiel à sua palavra, Susan teve alta do hospital no dia seguinte. Seus movimentos eram lentos e dolorosos, mas ela era movida por pura determinação. Linda ficou ao lado dela, incapaz de deixar sua amiga naquele estado tão frágil. De volta à casa de Susan, Linda cuidava de tudo, preparando refeições e organizando as coisas, enquanto Susan passava os dias olhando pela janela, com o telefone na mão, esperando por notícias da polícia. Cada ligação que não era sobre Platão a deixava ainda mais abatida. Você precisa comer, insistiu Linda uma tarde, colocando uma tigela de sopa na mesa. Não estou com fome, murmurou Susan. Você não pode continuar assim, disse Linda com tristeza. Você vai acabar adoecendo. Susan não respondeu. Em vez disso, pegou seu casaco e um monte de panfletos que tinha imprimido. Preciso fazer alguma coisa, disse com a voz vazia. Susan, espere! Começou Linda, mas Susan já estava saindo pela porta. Susan caminhava pela cidade, lentamente, carregando o peso do ombro machucado e da exaustão. Pregava panfletos em postes, entregava-os a estranhos e colava-os nas vitrines de lojas. Seu rosto estava cansado, o cabelo bagunçado, mas sua determinação era inabalável. Do outro lado da rua, Linda observava em silêncio, segurando um dos panfletos que Susan tinha distribuído. A foto de Plato a encarava. Seus olhos grandes e confiantes eram um doloroso lembrete de tudo o que tinham perdido. As mãos de Linda apertaram o papel até que ele se amassasse. Com um movimento brusco, rasgou o panfleto em pedaços e os deixou cair no chão, espalhados como confetes. Naquela noite, Linda estava deitada no quarto de hóspedes, incapaz de dormir. Por volta da meia-noite, ouviu vozes abafadas vindo do quarto de Susan. Levantou-se silenciosamente, caminhando pelo corredor até parar na porta, que estava entreaberta. Você deixou ele escapar. A voz de Susan era dura, cheia de raiva. Linda congelou, o coração acelerado. Eu avisei que não podemos cometer mais erros. Susan continuou. Se você não resolver isso, eu mesma vou. Amanhã vou verificar seu progresso. Linda recuou, chocada, enquanto o silêncio preenchia o espaço. O olhar de Susan percorreu o corredor escuro. Depois de um longo e tenso momento, ela fechou a porta novamente, murmurando: idiotas, não conseguem fazer nada direito. Linda ficou congelada por vários segundos antes de voltar para o seu quarto. Ela se sentou na cama, as mãos tremendo, enquanto processava o que acabara de ouvir. Susan havia dado ordens para alguém machucar Plato. O pensamento era demais para suportar, mas a conversa foi clara. Lágrimas se formaram nos olhos de Linda enquanto ela enterrava o rosto nas mãos. Por que, Susan? Ela sussurrou para o quarto vazio. Como você pôde? As palavras da conversa de Susan ecoaram em sua mente. No dia seguinte, Susan planejava ir a algum lugar. Linda apertou os punhos, sua determinação se fortalecendo. Seja o que for que estivesse acontecendo, ela descobriria no dia seguinte. Linda observava Susan de perto. Sua amiga se movia pela casa com uma energia frenética, mal parando para comer ou beber. Susan estava pálida. Seus movimentos eram inquietos e impacientes. Estou saindo, disse Susan de repente, pegando um monte de panfletos e seu casaco novamente. Linda? Perguntou ela, tentando manter o tom neutro. Susan a olhou rapidamente, os olhos estreitando ligeiramente. Sim, alguém tem que continuar procurando. Linda assentiu, contendo o impulso de confrontá-la. Quer que eu vá com você? Susan balançou a cabeça. Não, vou ficar bem. Linda observou Susan sair e esperou até que a porta se fechasse antes de pegar seu próprio casaco. As mãos de Linda apertaram o volante com força, enquanto ela seguia o carro de Susan pela longa estrada deserta. O sol da manhã estava baixo, lançando sombras duras sobre o asfalto rachado. O coração de Linda batia forte no peito, sua mente cheia de perguntas que ela ainda não conseguia responder. Por que um matadouro?
Ela mal tinha dormido na noite anterior, assombrada pela conversa arrepiante que havia ouvido. O tom venenoso de Susan, sua insistência de que Plato deveria ter sido morto, era como se ela estivesse ouvindo uma estranha, não a amiga em quem confiara por anos. A estrada se estreitou e o carro de Susan virou bruscamente para um caminho de cascalho. Linda diminuiu a velocidade e estacionou seu carro, apenas fora de vista, atrás de uma fileira de arbustos crescidos. À frente, o matadouro se erguia, suas paredes enferrujadas e telhado caído, dando a impressão de um prédio há muito esquecido. Linda saiu do carro cautelosamente, sua respiração se condensando no ar frio da manhã. Ela se escondeu atrás das altas ervas que bordejavam o terreno, o coração batendo forte na garganta quando avistou Susan saindo do carro. A linguagem corporal de Susan era rápida e autoritária. 2 homens saíram do lado do prédio para encontrá-la. Um era largo, com macacões manchados que caíam frouxos sobre seu corpo, enquanto o outro era magro, com o rosto pálido e sombrio sob um boné de beisebol sujo. Linda se agachou mais baixo, se aproximando cautelosamente até poder ouvir suas vozes. "Você tem muita ousadia me chamar aqui", Susan disse, a voz cortante o suficiente para atravessar o silêncio. O homem mais forte ergueu as mãos defensivamente. "Olha, não foi nossa culpa. O cavalo fugiu antes de conseguirmos prendê-lo." A mandíbula de Susan se contraiu, seus lábios se apertando em uma linha fina. "Você está me dizendo que deixou um cavalo aterrorizado sair sem seguro?" "Tentamos", disse o homem magro com a voz trêmula. "Procuramos, mas não há nenhum vestígio dele." A voz de Susan subiu, a raiva tomando conta, fazendo um calafrio descer pela espinha de Linda. "Nenhum vestígio. Você teve um trabalho só. E agora esse cavalo está lá fora me fazendo parecer uma idiota." Linda apertou os arbustos, os nós dos dedos brancos, o estômago revirado, enquanto as palavras de Susan se fixavam nela. "É melhor encontrá-lo." Susan sibilou. "E quando encontrá-lo, termine o trabalho desta vez, sem erros." O homem mais forte hesitou, seus olhos se voltando para o magro, antes de retornar a Susan. "Olha, talvez seja a hora de deixar isso para lá. O cavalo se foi. Talvez seja um sinal para parar." O riso de Susan foi baixo e amargo. "Parar? Você acha que cheguei até aqui para parar?" Ela deu um passo em direção a ele, a voz baixando para um sussurro ameaçador. "Encontre o cavalo ou vou encontrar alguém que consiga." Linda prendeu a respiração, tentando se manter invisível. Ela moveu-se lentamente para a direção oposta, mas escorregou em uma pedra solta, fazendo-a rolar no cascalho. A cabeça de Susan se virou em sua direção, seus olhos se estreitando. "Você ouviu isso?" perguntou ela, os olhos escaneando o terreno. Os homens se viraram, vasculhando o local. Linda se achou contra o chão, o coração martelando no peito. Ela prendeu a respiração, desejando desaparecer. Depois de um momento tenso, Susan fez um gesto de descaso. "Esqueça. Provavelmente foi só um gato perdido." Linda esperou até que eles se afastassem mais para dentro do prédio, antes de correr de volta para o carro. Suas mãos tremiam quando ela se escondeu no banco do motorista. Sua mente, uma tempestade de medo e incredulidade. A 8 quilômetros dali, a floresta estava silenciosa, exceto pelo som das folhas sob os pés dos 3 caminhantes que seguiam por uma trilha estreita. De repente, ele apontou para uma área densa de árvores. A princípio, parecia apenas uma sombra entre os galhos, mas, à medida que se aproximavam, a forma ficou mais clara. Um cavalo, preso nos galhos baixos do arbusto. "Cuidado!" murmurou um dos caminhantes com a voz baixa. "Não sabemos como ele é selvagem." O cavalo se assustou ao ver a aproximação, com as orelhas para trás e seu pelo castanho sujo. Seus músculos tremiam e seus olhos estavam arregalados, cheios de medo. "Está tudo bem, amigo", disse o primeiro caminhante suavemente, agachando-se para não parecer ameaçador. "Não vamos te machucar." O cavalo resfolegou e bateu nervosamente no chão, mas não fugiu. Um dos caminhantes estendeu a mão devagar, começando a soltar as rédeas presas nos galhos. "Esse é o Plato", disse alguém com os olhos brilhando.
O cavalo do cartaz de procura, outro comentou. Coitado, deve estar perdido há dias. Depois de se soltar, Plato deu alguns passos hesitantes, com movimentos rígidos e trêmulos. Os caminhantes o guiaram cuidadosamente, suas vozes suaves e tranquilizadoras. Vamos levá-lo de volta para Woodstock, disse o líder, pegando o celular. Vamos ligar para o número do cartaz quando chegarmos. De volta à delegacia, o celular de Susan vibrou no bolso. Ela o retirou, sorrindo ao ver a identificação da chamada. Olá, respondeu, sua voz de repente animada. Linda, que estava escondida, ouviu as palavras de Susan. Sim, sou eu, Susan Crawford. Encontraram ele? Oh, obrigada. Eu estarei aí em breve. Ela desligou e virou-se com um sorriso para os dois homens. Parece que estão livres dessa vez. Mas não pensem que vou esquecer disso na delegacia. Susan entrou na delegacia com um sorriso brilhante, cumprimentando os policiais. Seu rosto iluminou-se ao ver Plato sendo trazido para o pátio. Plato! Zrenia exclamou, correndo até ele e o abraçando pelo pescoço. Eu estava tão preocupada. Linda chegou momentos depois, parada à margem, observando com descrença. A atmosfera na delegacia estava tensa e exausta. Os policiais conversavam baixinho. Mas Susan não prestava atenção em nada disso. Ela estava totalmente focada em Platão. Quando Linda entrou, Susan se virou e a abraçou com força. Linda! Swing! Disse, a voz tremendo. Você veio! Linda ficou surpresa com a intensidade do abraço e, depois de um momento, disse suavemente. Claro que vim. De volta em casa, Susan se dedicou totalmente a cuidar de Plato, falando com ele de forma suave e amorosa. Você passou por muita coisa, não é? Zrenia disse, acariciando seu pescoço. Mas agora você está em casa, está seguro. Linda observava em silêncio. Susan parecia tão carinhosa, tão amorosa, que por um momento Linda se questionou se havia se enganado sobre Susan. Será que ela não quis matar Platão? A dúvida crescia em sua mente, mas ela não podia ignorar o que ouvira. Mais tarde, durante a noite, Linda não conseguiu dormir. Ela se levantou silenciosamente, caminhando pela casa. O ar frio da noite entrou quando ela saiu e olhou para o estábulo, que parecia uma silhueta escura. A porta estava entreaberta, uma fenda de luz iluminando o interior. Linda se aproximou e, quando olhou dentro, parou. Susan estava perto de Plato, com uma faca brilhando em suas mãos sob a luz tênue da lanterna. O rosto de Susan estava impassível, os olhos fixos em Platão com uma intensidade assustadora. O coração de Linda disparou. Susan! Swing! Ela disse com a voz tremendo. Susan se virou rapidamente, com os olhos estreitados. Por um momento, ela parecia surpresa, quase confusa. Mas logo sua expressão se endureceu e ela apertou a faca com mais força. Volte para a cama, Linda, disse friamente. Linda deu um passo à frente cautelosa. O que você está fazendo, Susan? Susan respondeu com voz fria. Eu preciso fazer isso. Ele é a causa de tudo. Precisa acabar. Não, não precisa, implorou Linda. Plato não causou nada disso. Ele é seu parceiro, sua amizade. Você o ama. Susan parecia hesitar por um momento, mas logo seu rosto se endureceu novamente. Ela deu um passo em direção a Plato. Eu entendo, disse Linda, agora mais firme. Linda avançou, agarrando o pulso de Susan exatamente quando ela levantava a faca. As duas começaram a lutar, suas movimentações desesperadas e caóticas. Plato empinou, batendo os cascos no chão e relinchando de medo. Pare! Gritou Linda, tentando tirar a faca de Susan. No meio da luta, a lâmina cortou Linda, que sentiu a dor na lateral de seu corpo e o sangue rapidamente começou a se espalhar por sua camisa. Susan ficou paralisada, olhando horrorizada para Linda, enquanto o sangue se espalhava. Linda, com dificuldade, tentou respirar. Susan, Zrenia, ela murmurou, com raiva e dor. Você queria matar Plato, e agora me matou também. Você sabe o que está fazendo? As palavras de Linda atingiram Susan como um soco. Ela tremeu, e com as mãos trêmulas, pegou seu celular. Socorro! Implorou, sua voz desesperada. Minha amiga foi esfaqueada. Tem muito sangue. Preciso de uma ambulância agora. A espera pela ambulância pareceu uma eternidade.
Susan se sentou ao lado de Linda, os olhos fixos no rosto pálido dela e na palha ensopada de sangue. Sob as luzes intensas da emergência, as reflexões no piso branco eram nítidas, enquanto a maca com Linda desaparecia pelas portas duplas. Susan ficou parada no corredor, as mãos fechadas ao lado do corpo, com a mente girando. A voz da enfermeira a tirou da confusão. "Senhora, não pode ficar aqui. Por favor, vá para a área de espera." Susan assentiu mecanicamente e caminhou até uma fileira de cadeiras de plástico, sentando-se. Suas mãos tremiam no colo enquanto ela olhava para as manchas de sangue de Linda nas mangas. O choque a envolvia, e uma pergunta se repetia em sua mente. Por quê? O tempo passou em um borrão até que a enfermeira voltou com a notícia de que Linda estava estável e fora da cirurgia. Susan mal registrou a informação. A sensação de alívio, misturada com culpa, a deixou vazia. Em casa, o silêncio era opressor. Susan se movia como um fantasma, os pés arrastando no chão. O estábulo ainda exalava o cheiro de sangue e feno, e a faca, que havia causado tudo, estava em um saco de evidências. Sentou-se na cadeira da cozinha, com o telefone na mesa. Não conseguia escapar da sensação de que algo em suas ações não parecia totalmente dela. Com dedos trêmulos, abriu o aplicativo de segurança e começou a ver as imagens da noite anterior. Viu a si mesma levantando da cama, indo até o estábulo com uma faca na mão, seu rosto vazio de emoção. Viu o momento da luta e Linda caindo no chão. O choque foi grande. "Eu estava na cama", murmurou para si mesma. Mas as imagens na tela mostravam outra coisa. Seu corpo começou a tremer e as lágrimas caíam. Não conseguia entender. Dias depois, Susan ajudava Linda a sair do carro. A brisa fresca do campo era reconfortante, e Linda, embora ainda com cicatrizes invisíveis, estava se recuperando. Quando chegaram ao estábulo, Linda olhou para Plato e sorriu, sentindo-se segura ao ver o cavalo novamente. "Ele se lembra", disse Linda. Susan assentiu com um sorriso triste, tentando reconectar-se com as memórias boas. A semana seguinte foi um ritmo delicado. Susan se dedicava a cuidar 2 cavalos, especialmente de Plato, mas seu relacionamento com Linda ainda era tenso. No terceiro dia, enquanto tomavam café na varanda, Linda quebrou o silêncio. Ela havia conversado com o doutor Green, que explicou sobre o transtorno dissociativo de identidade, uma forma da mente se proteger em situações de estresse extremo. "Isso faz sentido", disse Linda. E Susan aceitou as palavras com dificuldade. "Eu não sabia", ela disse com a voz trêmula. A terapia começou, e Susan começou a entender suas ações. O Dr. Green explicou que o transtorno pode ocorrer após traumas, e Susan admitiu que, em momentos de pressão, ela sentia a raiva de Plato. Era como se o cavalo simbolizasse toda a carga emocional que ela carregava. "Isso não é sua culpa", disse Linda, e suas palavras trouxeram algum alívio. Os dias se passaram, e Susan, com a ajuda de Linda, começou a trilhar o caminho da cura. Embora o futuro fosse incerto, elas estavam juntas. Plato se tornou um símbolo de resistência, lembrando Susan de que as feridas podem cicatrizar com o tempo.